E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês a equipe da ESPN aí, falando aí as últimas novidades aí, informações do Verdão. Palmeiras aí vai pegar o Cerro Porteño pela segunda rodada aí da fase de grupo da Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O assunto agora é o Palmeiras, a gente vai acionar o Vinícius Nicoletti com os destaques do Verdão. Nicoletti, seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Fala, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros, fãs de esportes. Já estamos aqui no Allianz Parque, o Palmeiras volta a jogar em casa depois de 2 jogos como visitante, 2 vitórias com os gols no finalzinho da partida. Então tenta voltar também a vencer aqui no Allianz Parque, porque empatou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo e perdeu na decisão para o Corinthians. O primeiro jogo foi aqui no Allianz Parque. A última vez que venceu jogando no seu estádio foi na semifinal do Paulistão contra o São Paulo. O estádio terá capacidade reduzida, vocês podem observar aí no fundo, por conta do palco que já está montado para o show do Gilberto Gil no final de semana. Inclusive, o clássico contra o Corinthians será na Arena Barueri. Então, no máximo 30 mil torcedores aqui no Allianz Parque. A torcida não está muito animada, eu cheguei agora há pouco aqui no estádio, passei pelo lado de fora, pouca movimentação, pouco mais de 20 mil ingressos vendidos, o torcedor está desconfiado com esse time, o Palmeiras ainda não empolgou nessa temporada de 2025. Será um reencontro contra o Cerro Porteño, depois das ofensas racistas envolvendo o Luigi na Libertadores Sub-20, lá no Paraguai. Palmeiras, a diretoria diz que está tudo bem com o Cerro Porteño, recebeu muito bem a delegação do Cerro Porteño e os dirigentes, mas reforçou o policiamento do lado de fora para a torcida visitante. Teremos, claro, um clima hostil para os torcedores do Cerro Porteño depois do que aconteceu lá no Paraguai. E isso sim, o Palmeiras espera nessa noite de quarta-feira, nessa estreia em casa. O time, a única novidade é a volta do Richard Rios, que tomou uma pancada na partida contra o Sporting lá no Peru, ficou fora do jogo em Recife contra o Sport. Ele retorna à equipe, aí fica a dúvida se ele começa jogando ou no banco de reserva. Essa semana, o Palmeiras teve uma boa notícia, a volta do Paulinho aos treinamentos, iniciando a transição física. O Paulinho, que é uma das maiores contratações do Palmeiras para essa temporada, ainda não estreou, então fica essa expectativa, não será nessa quarta-feira e provavelmente também não no final de semana no clássico contra o Corinthians. Deve estrear na outra semana, mais à frente, no jogo contra o Fortaleza. A estreia do Paulinho está sendo esperada no dia 18, jogo fora de casa. Quem deve voltar no próximo final de semana é o Maurício, mas o Palmeiras ainda não conta com o Paulinho, com o Maurício e com o Marcos Rocha. Então vamos passar a provável escalação do Palmeiras para esse confronto contra o Cerro Porteño, com todos esses desfalques, mas com a volta do Veiga e também do Aníbal Moreno, os 2 jogadores que já retornaram na partida lá em Recife, e agora o retorno do Richard Rios. Então, provável Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño com o Everton no gol. Aí a lateral direita não tem o Mike, não tem o Marcos Rocha, então o Fux deve fazer essa função, já fez no jogo lá no Peru. Ele faz essa saída de bola com 3 zagueiros, mas na marcação é uma linha de 4, então Fux, Gustavo Gomes, Mikael e o Piquerez, essa é a linha de 4 do Palmeiras. O meio-campo, Emiliano Martinez ou o Richard Rios e o Lucas Evangelista. Um pouco mais à frente, o Rafael Veiga e o trio ofensivo com o Estevão. Aí uma dúvida, né? Tem o Vitor Roque, está confirmado, mas Facundo Torres ou o Flaco Lopes. Aí o Vitor Roque faria essa função jogando mais do lado esquerdo, como ele entrou na partida contra o Sport. Inclusive o técnico Abel Ferreira falou sobre isso. Essa será a 8ª vez que o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na Libertadores. O retrospecto é muito positivo, 14 jogos, são 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 4 encontros, 4 vitórias do Palmeiras. Felipe. Trazendo as informações do Palmeiras. Bolar Palmeiras e Flamengo, porque os 2 estrearam fora. Foram jogos difíceis, ambos venceram. 3-2 o Palmeiras, 1-0 o Flamengo contra o Tátira, o Palmeiras contra o Sport em Cristal. De jogos que a gente não jogou tão bem, mas o objetivo alcançado, 3 pontos. E agora em casa, para tentar 6 pontos. E é aquilo, tudo que você antecipa de objetivo na missão no ano ajuda.
Queria que vocês falassem um pouquinho quem tem parada mais difícil, se realmente com 6 pontos já vão encaminhando a classificação para administrar. Jogar contra time argentino nos campeonatos sul-americanos é sempre difícil. É sempre complicado, por mais que eles não tenham a mesma qualidade que os times brasileiros, mas eles se fecham, são times catimbeiros, times que criam situações para tentar deixar o jogo lento, né, administrando a partida. Eu acho que o jogo mais difícil é o jogo do Palmeiras, pela tradição do Cerro. Mas o Flamengo, eu estava vendo ali, né, rodízio, administra a carga, não administra a carga. Eu vou para uma frase que o Felipe Luiz falou: o jogador só melhora jogando. O time só melhora jogando, ou seja, você tem criando entrosamento através dos jogos, criando entrosamento nas dificuldades, quando você encontra essas dificuldades através dos times que você vai enfrentar em determinadas competições. Hoje, eu estive estudando as prévias, né? 3-4-3, o Central Córdoba, 4-3-3, tá? Hoje provavelmente vai ser aquele 5-4-1, espaço de 20 metros, e o time do Flamengo vai ter que... É um jogo de paciência, roda para um lado, roda para o outro, pressiona como o Felipe gosta, faz o gol e tenta administrar. Eu não vejo o Felipe talvez tirando a equipe titular, não. Eu acho que faz o jogo hoje, ganha 6 pontos, você já consegue ter uma certa facilidade, vamos dizer assim, no grupo da Libertadores, você já passa o recado. E o Campeonato Brasileiro tem muita coisa que pode acontecer. O time do Flamengo pode rodar o seu elenco no Campeonato Brasileiro, que mesmo assim é um elenco muito forte e é considerado o melhor, para mim, o melhor elenco do Brasil. Então, segura o resultado hoje, tem a possibilidade de matar o Córdoba, 2-0, 3-0, 6 pontos, você já está mais tranquilo e depois você consegue administrar melhor o brasileiro. O Central Córdoba é um time de intermediário para baixo na Argentina. 6º colocado, né? E perdeu nesse final de semana com o time reserva para o Unión Santa Fé, que ganhou do Cruzeiro na Sul-Americana, que é um dos piores times do Campeonato Argentino. Mas tem uma característica curiosa no time do Central Córdoba, que eu acho que ela se aplica muito para aquilo que o Central vai ter de missão hoje. O Central Córdoba não é um time que finaliza muito, mas do Campeonato Argentino é que tem o melhor aproveitamento de finalizações. Então é um time que precisa de pouco para acertar o gol. E é muito possível que hoje ele tenha pouquíssimo contra o Flamengo. Então tem que ficar de olho o Flamengo nisso. É um time que em poucas chances costuma finalizar bem, finalizar certo. Certamente vai usar do contra-ataque contra o Flamengo. E no jogo do Palmeiras, eu estou curioso pela postura do Cerro, porque assim, o Cerro do Diego Martínez, esse técnico do Boca, é um time de posse de bola, é um time de volume de finalização. Ele está armando uma mudança do time, tirando um jogador de meio campo para colocar um meio atacante, o Rodrigo Gomes, um moleque de 18 anos, que nunca foi titular, que entrou em campo naquele jogo da Sub-20, no jogo do Luigi, né, o jogo do racismo. Ele estava naquele time Sub-20, subiu, nunca foi titular e deve ser hoje para tornar o Cerro mais ofensivo contra o Palmeiras. Estou curioso para ver se o Cerro vai conseguir jogar ou se o Palmeiras vai se impor. A diferença de Cerro e Palmeiras, jogaram mal, porém venceram na estreia, é que o Flamengo jogar mal e vencer é ponto fora da curva. O Palmeiras não jogar tão bem ou jogar mal e vencer, infelizmente, tem sido mais frequente. Diz mais sobre a rotina do Palmeiras. Hoje se espera uma evolução, o Palmeiras tem que dar mostras de um futebol melhor hoje. Agora o Zupac está concordando com você, não basta vencer, é bom, já ajuda. O Palmeiras tem que mostrar. Bom ganhar. Bom ganhar, mas jogar bem é importante. Vou fazer uma pergunta para o Pascoal. Dentro da informação do Zupac, de colocar o time do Cerro para frente, coloca um moleque de 18 anos, o respeito acabou pelo Palmeiras ou eles estão vendo brecha? Porque o Palmeiras eu acho não tá muito jogando? bom isso acontecer. Eu acho muito bom isso acontecer, porque o Palmeiras pode se comportar de uma forma que ele gosta mais, né? Que é pegar aquela bola de velocidade, o contra-ataque, tem jogador para isso. Eu concordo com o Zupac, eu estou aqui pensando, quando ele falou é uma regularidade o Palmeiras não jogar bem, eu estou pensando aqui, nesses últimos, quantos meses? Tem 4 meses o ano? Nesses últimos 4 meses, quando é que o Palmeiras jogou bem? Poucas vezes. A gente vai tirar 2, 3 jogos no máximo. Uma vez jogou bem. Então, jogar bem para o Palmeiras não é regularidade, né? E se você falar isso, é capaz do Abel ficar preocupado, porque o time não joga bem. O time ganha jogo, mas não joga bem. O time se perde. O Abel ainda não define. Esse terceiro zagueiro, com o Bruno Fux, isso é uma tragédia. Porque o Palmeiras perde o meio campo. Mas sem os laterais, não é melhor? Porque não tem outro lateral.
tem o Giai. Jogar com o Giai em linha de 4 ou com 3 zagueiros? Sim, aí é o seguinte... Ele vai o colocar pela escalação o Estevam pelo lado direito? Fazer o Estevam... Sem bola, linha de 4. Com o Fux de lateral, Piquerez de lateral. Com bola, ficam os 3 zagueiros, Piquerez de um lado e Estevão do outro. Sim, mas nem sempre você vai conseguir fazer essa recomposição rápida. Aí o Estevão tem que voltar para depois... Das vezes que eu vi ele usar essa formação, inclusive no último jogo contra o Sport, o Palmeiras tomou um vareio no primeiro tempo. O Sport deu um baile no Palmeiras no primeiro tempo. Ele só foi melhorar o time quando ele botou a linha de 4. Ele tirou o Fux. Né? Aí eu vou falar um negócio para você. Essa do Estevão correr 105 metros, que mede o campo, é muito. Ele tem que correr 50 metros. Contra o Sport jogou o Giai, né? Jogou o Giai. O Giai O Giai foi muito mal. De novo, né? Infelizmente ele não está conseguindo jogar. Foi muito mal. O lado dele é sempre o lado mais vulnerável do Palmeiras, né? O Giai não encontrou nenhum nem o ponto esquerdo e nem o lateral para marcar. Ficou uma dificuldade tremenda. Hoje é jogo duro, hein, Pascoal? Não, o jogo é complicado, o jogo não é fácil. O Gatito saiu do Botafogo para ser titular lá no Cerro Porteño. É titular da seleção do Paraguai e está jogando lá no Cerro Porteño. O time do Cerro Porteño é bom, o time do Cerro Porteño sabe trabalhar a bola. Embora tenha vindo da pré, né? Mas ganhou do Bolívar na estreia, né? A entrada do Rios me parece ser uma solução, mas eu não tiraria o M. Martínez. Eu não tiraria, porque você precisa de alguém marcar. Aí tira o Evangelista. Tira o Evangelista, né? O Evangelista corre muito, se empenha muito, espetacular, volante canhoto, mas ele não é primeiro volante. O primeiro volante é o M. Martínez. Para jogar com o Rio, você tem que ter um primeiro volante. E ele pode ajudar muito nessa da lateral direita. Ele pode fazer aquele ladinho ali, dar uma mão ali para o Bruno Fux, que tem muita dificuldade na velocidade. Muita. Se bota a bola na frente, é um abraço para o gaiteiro. O cara vai parar onde que ele quiser. Então, é uma dificuldade que o Palmeiras tem. Mas eu acho que o Palmeiras ganha o jogo. Acho que o Palmeiras ganha o jogo. Eu gosto desse ímpeto do Cerro Porteño, de sair para jogar. E espero que o jogo termine dentro de campo sem problema. Sim, com certeza. É uma expectativa, eu não sei se é um desejo, é uma esperança que seja só na bola, que seja só um jogo de futebol. Desse jogo, então, de hoje, Hernan, como é que o Palmeiras está encarando essa partida depois de um momento de turbulência? A torcida ainda quer ver o time jogar melhor, é verdade, mas está um pouco mais tranquilo nesse momento? Tranquilo. Eu vou ver a Amazon Prime. É o quê? Que bom. Eles estão puxando o saco do outro. Estão aqui fazendo propaganda um pro outro. Final de semana ele vai ver Fluminense e Santos. Qual streaming aí que vai me contratar também para fazer propaganda? Alô, streamings do Brasil. Alô, estão aí, ó. Por favor, hein? Eu vejo que o Palmeiras nunca está tranquilo. Aliás, o Palmeiras tem nada de tranquilidade nos bastidores, principalmente quando se fala em Libertadores e quando se fala numa busca pelo melhor time, pela melhor formação. Daqui a pouco a gente vai ter o Paulinho, Maurício. Expectativa aí é grande já com esses jogadores quase prontos. Então, assim, é um Palmeiras que vai tentar marcar 6 pontos, encaminhar a classificação. É o primeiro jogo da Libertadores em casa. Estádio vai estar lotado, né? O estádio, o Allianz Parque com público. Então, assim, é um jogo... Sem Gol Norte, né? Pra você ter o palco ali, né? Mas o Palmeiras precisa fazer um bom jogo hoje, precisa buscar um desempenho que satisfaça o torcedor. Essa é a busca do Palmeiras. Além da vitória, além de encaminhar uma classificação 6 pontos, você já pontua, já fica tranquilo. Mas principalmente precisa buscar esse bom desempenho para o torcedor ficar mais calmo. Isso aí está precisando mesmo, né? O torcedor está esperando, por mais que seja um time ainda em reformulação, também, claro, né? O torcedor quer ver esse bom desempenho. E em casa, até para melhorar esse clima, para a torcida fazer as pazes aí com o time ou uma parte da torcida. Vamos ver o desempenho do Palmeiras em casa em 2025? São só 3 vitórias. Em 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 48% de aproveitamento. Já vai aparecer na tela aí para vocês, com 8 gols marcados e 5 gols sofridos. E se a gente pegar um retrospecto um pouco anterior a 2025, desde 1º de novembro, que foi depois da emboscada ali da Mancha Verde, o início desse litígio todo que o PVC já bem descreveu, no Allianz Parque foram 4 vitórias, pode trocar aí a arte que a gente está vendo. No Allianz Parque, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E fora de casa, 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Ou seja, um aproveitamento melhor fora
do que dentro. O que explica isso, hein, PVC? Você acha que esse clima de animosidade, e claro, a gente não pode generalizar, colocar a torcida como um todo, né? Porque cada torcedor se comporta de um jeito, torce para o seu time de uma forma, e aqui a gente não é sommelier de torcida. Mas o que explica esse aproveitamento no Allianz Parque que está abaixo do que se espera de um Palmeiras jogando com a força de sua torcida? Tem duas coisas para mim. Uma é que a capacidade do time que está em reforma é um time diferente do que era o time de 2020 ou 2023, como a gente já tratou aqui, até 2024, é um time que não está conseguindo impor o seu estilo. Hoje vai ser um jogo bem difícil, porque provavelmente o Cerro Porteño vai marcar com linhas de 5 atrás e com 3 no meio campo, vai tirar espaço do Palmeiras e você vai precisar de uma criatividade que neste momento, a frase do Abel semana passada em Lima foi muito precisa, quando ele diz: parece um time de futebol de 7 que está querendo só a bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé. E não é. Toque apresenta, toque aparece, toque faz a tabela, toque faz 2 contra 1. E não está acontecendo isso. Esse técnico / tático que tem a ver com o Abel, tem a ver com a equipe. Uma parte disso passa, porque com tudo isso, quando você joga fora de casa, você não precisa impor, embora o Palmeiras muitas vezes precise, porque o adversário espera, você não precisa impor o jogo fora de casa da mesma maneira que impõe em casa. Então tem essa diferença e não dá para tirar de contexto que isso exista. Por outro lado, o fato de você ter uma torcida que acostumou o time durante 25 anos, quando começa o jogo, canta o nome de todos os jogadores, e quando entra em litígio, você começa a não cantar mais os nomes dos jogadores, e durante minutos finais de primeiro tempo, uma vez, minutos finais de segundo tempo, 2 vezes. A torcida do Palmeiras tem se comportado nos últimos anos, já disse isso aqui, vou dizer de novo. O Allianz Parque não é um teatro. A torcida do Palmeiras não é uma torcida de teatro. O Allianz Parque pulsa. Pulsa tanto quanto Itaquera, ou quase. Pulsa. Acontece que não está pulsando igual. Porque a torcida está em litígio. Litígio, podemos escolher outra frase. Crise, está reclamando do time, em alguns momentos ainda com bola rolando. O que não era mais praxe no Allianz Parque. Não existe mais torcida do amendoim. A torcida do Palmeiras no Allianz Parque canta os 90 minutos. Depois protesta. Não tem sido tanto assim nos últimos 11 jogos. E coincide, veja, eu não estou dizendo que é a causa, eu estou dizendo que existe uma coincidência com, desde 1º de novembro, o Palmeiras jogou 11 vezes como mandante no Allianz e ganhou 4. É uma torcida que canta além até dos 90 minutos, porque começa antes mesmo da bola rolar. No hino já tem uma música própria na hora do hino que o Palmeiras canta, né? Então, essa é a torcida do Palmeiras que a gente conhece aí, historicamente, de apoiar o time o tempo todo. Agora, falando do time, Hernan, o que a gente pode esperar desse time do Palmeiras? Retorno do Richard Rios, que sofreu uma pancada, ficou fora da estreia contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O Abel vem fazendo essas mudanças, já muitos titulares hoje não eram pouco tempo atrás, então Lucas Evangelista, Emi Martínez ali no meio, 3 zagueiros também, um esquema que ele vem usando ali com o Fux também, fazendo essa saída pelo lado direito. É isso que o Abel tem apresentado nas últimas partidas e que a gente imagina que ele vai colocar em campo de novo? É o que ele tem para hoje, né? Porque tem o desfalque do Marcos Rocha, tem o Mike, que não está 100%, aí você tem a possibilidade do Fux, que já jogou assim no Atlético Mineiro, né? Eu gosto do Fux nessa função, acho que ele passa segurança e você tem um sistema defensivo que fica precavido ali com a participação dele. Estou gostando muito do Lucas Evangelista, para mim é uma grata surpresa, eu já esperava um desempenho dele bom, porque eu acompanhava muitos jogos do Lucas no Red Bull Bragantino e sempre foi esse motorzinho, sempre foi esse jogador de dar muita dinâmica. E acho que assim, o que fica para o Palmeiras nessa questão da busca pelo melhor time é mesmo o desempenho. Eu entendo que assim, se o Palmeiras hoje entrar em campo, ganhar do Cerro Porteño, vamos colocar um 2-0 e o Vitor Roque fizer um dos gols,
eu acho que dá uma aliviada, o Veiga fazendo uma boa partida, acho que dá uma aliviada nesse momento de todo mundo olhando no desempenho do Palmeiras, todo mundo com olhar em cima dos principais jogadores. Acho que é um pouco para afastar essa zica, sabe, que está ali em cima do Palmeiras, porque assim, não adianta o Palmeiras ganhar. Mas ganha com gol do último minuto. Sempre tem um porém. Ganha os jogos. Mas ganhou com gol no último minuto. Mas ganhou porque deu o pênalti, teve um erro da arbitragem. Tem sempre um a mais. Tem um porém. E acho que é isso que o time do Palmeiras precisa tirar nesses jogos importantes, tipo de brasileiro, de Copa do Brasil, que a gente vai ver o sorteio daqui a pouco, e de Libertadores. Tem uma coisa que eu falei na segunda-feira ou na terça, que eu estava procurando, né, grandes artilheiros da história do Palmeiras que demoraram para fazer gol. O Evair marcou na estreia, o Edmundo marcou no 4º jogo, o Jorge Mendonça marcou no 5º jogo. Achei. O quê? Sabe quem é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores? Rony. Qual jogo ele marcou depois de estrear? Não faço ideia. Não, ele demorou 5 meses quase para fazer. 22 jogos. 22 jogos? 22 jogos. O maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras na sua partida de número 22, que foi dia 30 de setembro de 2020, Palmeiras 5, Bolívar 0. Ou seja, também foi um jogo simples de marcar. Sim. Mas foi no jogo 22 dele pelo Palmeiras. Era o Luxemburgo. O Vitor Roque vai para o 7º jogo. Isso é um pedido de paciência para a torcida com o Vitor Roque? Não, eu acho que cada história é uma história. Cada jogo é um jogo, cada jogador é um jogador. Tem uma pressão em cima do Vitor Roque. Eu já disse aqui, por outro lado, que eu lembro muito do meu amigo Lúcio Ribeiro, colunista histórico da Folha de São Paulo, da Ilustrada, que no primeiro jogo do Luiz Henrique, que foi contratado ao peso de ouro do Bahia em 92, $1 milhão. O Luiz Henrique pegou a bola e veio trazendo, e ele falava assim, vai 1 milhão. Vai 1 milhão, vai 1 milhão, ele chutou na trave. Um mês depois ele falava, volta 1 milhão, volta 1 milhão. Mas hoje o Vitor Roque é titular, é isso? É titular. Tá. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa nos comentários aí o seu palpite para o jogo de hoje à noite, galera, beleza? Falou e até mais!